Não importa onde você esteja, pratique seus hábitos e as suas virtudes, mantendo a coerência entre o que você faz e o que você fala. Assim como Sêneca nos lembra, o sábio desenvolverá a virtude, se puder no meio da riqueza, ou se não no meio da pobreza, se possível no seu país, se não no exílio, se possível como um comandante, se não como um soldado comum, se possível em boa saúde, se não enfraquecido. Isso quer dizer que a pessoa com sabedoria leva as suas virtudes aonde quer que ela vá, não importa o que ela esteja fazendo. E é isso que eu tenho tentado fazer na minha vida, e é sobre isso que o vídeo de hoje vai falar. Olá, meu nome é Brian Menezes, eu sou fisioterapeuta. Ao contrário do que a maioria dos profissionais da saúde falam na internet, esse canal é voltado para a filosofia, mais especificamente a filosofia estoica. Conheci o estoicismo no difícil ano de 2021. Desde então, uso estes ensinamentos como guia para minhas atitudes frente aos desafios da vida e da minha profissão. Dois anos depois da minha última viagem, eu resolvi fazer minhas malas e tirar alguns dias para descansar. O lugar que eu escolhi foi Ubajara, na Serra do Ceará, que é um local que eu acho que é mais parecido comigo, sem muita balada, sem praia, mas também cercado de muita natureza e um local também muito calmo. Eu estava na quinzena final das minhas férias, então eu achei que eu precisava de um local para ter novas experiências e ter novos insights. Eu já fiz um vídeo sobre isso, a minha intenção não era escapar da minha realidade, até porque eu acredito que isso não funciona. Mas na verdade é aquilo como Mário Sérgio Cortella fala em um dos seus livros, que é estimular a visão, ter novas experiências, como isso pode rechear a nossa capacidade de conhecimento e proporcionar um ambiente para inovação. Em resumo, eu queria ver coisas novas. Mesmo que viajar seja uma quebra na rotina, tem alguns hábitos que já são muito estabelecidos no meu dia a dia. Então eu acabo que faço eles de forma automática. Então, mesmo no dia da viagem, eu acordei cedo, tirei um tempo para ler, tirei um tempo para produzir meu diário, fazer coisas que eu gosto, cuidar das minhas plantas, reguei elas bastante porque eu sabia que elas iam passar um tempo sem que alguém cuidasse delas. Aqui as coisas que eu vou levar: meu notebook, meu Kindle, uns post-its para anotação, coisas para anotação e os livros que eu vou levar para viagem: Courage Calling, meu diário e a grande gripe. Eu acho que sinceramente isso aqui é o mais importante. Agora é só guardar tudo e seguir viagem. Paradinha agora aqui para almoçar. A gente chegou aqui quase 2 horas da tarde, muito mais do que o previsto, principalmente porque o trânsito estava muito intenso, que não é normal para essa área aqui, com muito caminhão lento e tal, acabou demorando. Seria uma oportunidade muito boa para eu me aborrecer e ficar chateado, mas uma das coisas que a gente precisa lembrar é que tem coisas que realmente não estão sob nosso controle, né? Então, se caminhão vai entrar na minha frente, se o trânsito vai estar ruim, se vai chover e eu vou precisar ir mais devagar, isso está totalmente fora do meu controle. E a outra coisa também é que
a gente nesses casos não precisa se apressar para nada. Todas as vezes que a gente se apressa para alguma coisa, a gente está correndo inevitavelmente para nossa morte, porque de fato é o fim de tudo, é a reta final de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Então, se isso aqui é uma viagem para me divertir e matar o tempo, né? Por que eu vou correr? É justamente isso que eu quero. Eu quero que as coisas demorem, passem mais devagar. Então não tem por que a gente se apressar, porque se apressar é o mesmo que se apressar na direção da morte. Agora eu vou almoçar, descansar um pouquinho e seguir viagem. Durante a viagem, eu comecei a ler um livro chamado Ame-se a Si Mesmo, Sua Vida Depende Disso, onde ele apresenta algumas técnicas e meditações para você cultivar esse hábito de se amar. E aí eu pensei, se existe um local para eu começar a meditar, esse local é aqui. Então, todo dia pela manhã, mesmo estando viajando, eu acordava bem cedo, ia num local, um quarto separado lá do chalé onde a gente tinha alugado, e aí tirava algum tempo para meditar. Foi um hábito que eu acabei adicionando à minha rotina e tem funcionado bem. É interessante a gente ver a mudança que acontece ao nosso redor quando a gente começa a se amar. Como o autor do livro fala, quando a gente se ama, a gente brilha naturalmente, a gente é naturalmente belo. Então começa a atrair outras pessoas e outras coisas boas também para perto da gente. É uma coisa que eu estou experimentando dia a dia depois que eu iniciei com essa prática. Óbvio que eu também não abri mão das minhas caminhadas, de fazer trilhas e dos passeios do lugar. Uma das coisas que mais me impactou nessa viagem foi essa percepção que eu tive que a gente realmente é uma pequena parte de um organismo muito grande, mas às vezes a gente age como se o mundo fosse se importar, como se a gente fosse muito importante. Isso acontece porque o nosso ego é extremamente inflado. Então, observando todas aquelas paisagens, cachoeiras imensas, cavernas com quilômetros de extensão, eu pude perceber o quão pequeno eu era. Quase nada que eu sou, e o mundo vai continuar da mesma forma depois que eu morrer. Por que eu devo me importar tanto?
Por que eu devo me importar com a opinião das outras pessoas sobre mim, se elas também são uma pequena parte desse organismo tão grande? O mais saudável é não se importar com a opinião alheia, como se eu fosse muito importante ou como se essas pessoas que estão ao meu lado também fossem coisas extremamente importantes. Finalmente em casa, quase 8. Tô bem, gostei muito da viagem, tive muitas ideias. Eu acho que agora é hora de aproveitar esse momento que eu tô descansado, que eu tive novos insights e botar em prática. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, que a gente se vê na próxima. Até mais.